Como você acha que os futuros colonizadores de Marte veem sua principal missão? Claro, em terraformar e colonizar um corpo celeste sem vida, mas será que ele é realmente tão deserto assim? Sondas que exploram continuamente o planeta vermelho, como o Curiosity, comprovam o oposto. Por exemplo, o aparelho mencionado recentemente enviou uma foto na qual é claramente visível uma criatura desconhecida pela ciência, embora completamente fossilizada. Os astrônomos imediatamente deram ao estranho animal, parecido com um grotesco dragão peludo, o nome de Shampoo, e começaram a quebrar a cabeça tentando descobrir quem poderia ser. Talvez os pioneiros marcianos tenham uma ideia errada sobre a vida no planeta vermelho. E se na verdade ela estiver cheia de diferentes criaturas que até agora se escondem em cavernas e fendas nas rochas? Hubble, inscreva-se. No entanto, vamos voltar para Shampoo. No momento, Curiosity está explorando a cratera de impacto Gale, especificamente as proximidades do Monte Sharp, onde os solos argilosos dão lugar às rochas sulfatadas. O robô explorador realmente faz jus ao seu nome Curiosity, pois ele é de fato muito curioso. Afinal, foi o Curiosity que fez uma série de descobertas surpreendentes sobre as quais falaremos um pouco mais adiante. Segundo relatos do Live Science, o aparelho encontrou o Shampoo em 27 de julho de 2021. O objeto é muito pequeno, com apenas cerca de 16 centímetros de altura, mas isso não diminui a importância da descoberta. Com um pouco de imaginação, é possível ver um iguana ou outro animal exótico no estranho fragmento de rocha marciana. Isso está disponível não só para quem sofre de pareidolia e tende a ver imagens ilusórias em objetos reais, mas também para observadores saudáveis. Então, Shampoo de pedra, o que você é? Existem 4 versões principais sobre o surgimento da estranha figura na poeira enferrujada de Marte. Recife oceânico. Formações semelhantes aparecem devido à ação da água do mar. Não é à toa que Marte é chamado de planeta da vida passada. Acredita-se que bilhões de anos atrás havia vegetação exuberante aqui. Enormes oceanos se espalhavam, mares sem fim e lagos cristalinos. É simbólico que o robô explorador tenha descoberto uma textura misteriosa ao pé do Monte Sharp, que fica praticamente no centro da cratera Gale, de 154 km e se eleva 5,5 km acima dela. O aparecimento dela aqui é atribuído à erosão das rochas sedimentares, ou seja, à sua destruição pela ação da água corrente. Assim, Shampoo pode muito bem representar parte de uma formação de Recife, um produto dos relâmpagos marcianos. Curiosity fez uma imagem bastante detalhada graças à câmara de alta sensibilidade ShemCam e ao microscópio remoto Remote Microimager. Por isso, é possível analisar a estrutura em detalhes. Logo, os cientistas concluíram que isso pode ser um fulgurito, um mineral que se forma como resultado de um raio. Na Terra, ele é encontrado muito raramente, principalmente em regiões montanhosas. Os astrônomos sabem bem sobre as tempestades em Marte, por isso um determinado grupo de especialistas classificou Shampoo como um fulgurito. É interessante que um raio capaz de transformar areia, quartzo, sílica e outras rochas em tubos de vidro fundido deve possuir um poder incrível. Afinal, a temperatura de fusão, por exemplo, da areia é superior a 1700 graus Celsius. Não é de se surpreender que estruturas semelhantes também permaneçam após explosões nucleares em Terra. Estatueta de lava. A terceira versão é bastante prosaica. A estrutura na fronteira dos solos argilosos e sulfatados se formou devido à antiga atividade vulcânica do planeta vermelho. Ou seja, Shampoo é um tipo de monumento das antigas eras marcianas, já que a cratera Gale tem cerca de 3,8 bilhões de anos, um representante da fauna marciana. Essa é uma das hipóteses mais exóticas, que diz que a estrutura estranha não é nada além de um animalzinho fossilizado há milhões de anos, atingido por um raio certa vez, ou, alternativamente, ele foi coberto por lava. Se for esse o caso, isso significa que já houve vida em Marte. Será possível que algumas formas de vida tenham sobrevivido até hoje? Vamos deixar a solução dessas questões para os cientistas de cabelos grisalhos e lembrar o que mais a sonda Curiosity conseguiu encontrar em 9 anos de permanência em Marte.
No momento, o aparelho se desloca pela encosta do Monte Sharp, analisando os solos e frequentemente encontrando descobertas interessantes na cratera Gale. Interessante como quase todos os artefatos achados pelo robô explorador são atribuídos a traços humanos por leigos e astrônomos. Lembre-se da pareidolia e do lendário rosto chamado Esfinge Marciana, que foi fotografado em 1976 pela Viking 1. Normalmente, as ilusões não correspondem à realidade. Elas são resultado do jogo de luz e sombra ou do ângulo em que a foto foi tirada. No entanto, o Curiosity já fez descobertas impressionantes. Em 2013, em uma das imagens, observadores atentos encontraram uma estrutura que parecia exatamente uma rã petrificada. E um ano antes, a sonda marciana viu algo em Marte que se assemelhava a um fragmento de dedo humano, no qual era claramente visível uma unha. Essas não são todas as descobertas. Na cratera Gale, o Curiosity encontrou, em diferentes períodos, um rato de pedra, um osso do fêmur humano, um capacete de soldado alemão, uma flor marciana, restos de um animal desconhecido e até algo parecido com uma maçaneta de porta, brilhando intensamente sob os raios do sol. E tudo isso são ilusões visuais, não acha que são ilusões demais? Aliás, em 3 de abril de 2013, o Curiosity enviou para a Terra uma foto de um fogo misterioso ao fundo de uma cadeia de montanhas que se erguia no horizonte. Os cientistas atribuíram o fenómeno a causas técnicas. Eles consideraram que era apenas um reflexo da câmara do robô Curiosity. Porém, cada um pode tirar suas próprias conclusões. Para ser justo, vale ressaltar que, embora o Curiosity lidere em descobertas marcianas, outros sondas também se destacaram nisso, por exemplo, o Opportunity. Quanto ao Shampoo, sua descoberta adiciona mais uma pergunta ao acervo do desconhecido. Ao explorar a cratera Gale, o aparelho acabou fazendo mais uma descoberta por acaso. Descobriu-se que os solos argilosos onde o enigmático personagem marciano foi encontrado são muito menos estáveis do que se pensava anteriormente. Isso indica que vestígios de vida microbiana que talvez existiram ali podem ter sido eliminados da superfície de Marte pela atividade do solo. Então, que conclusões podemos tirar ao observar as imagens da sonda marciana Curiosity? Quanto mais avançada se torna a tecnologia, mais claramente podemos ver a superfície do planeta vermelho, imaginando seus relevos e paisagens com mais nitidez. E isso não é ruim, afinal é lá que vamos viver. Mas isso não faz com que as perguntas e mistérios diminuam. Pelo contrário. Gostaria de ouvir a opinião dos nossos inscritos. O que vocês acham que o Shampoo realmente é? Um resto de recife de coral? Uma estrutura de lava? Um fragmento de fulgurito ou, afinal, um organismo vivo fossilizado? Em 1826, o inventor francês Joseph Nicéphore criou a primeira heliogravura em uma placa coberta com uma camada de betume. Essa placa foi preservada até os dias de hoje e se tornou a primeira fotografia do mundo feita a partir da natureza. Ela recebeu o nome de Vista da Janela em Legras. Lembra quando você soube disso? Provavelmente você leu sobre isso ainda na sua enciclopédia infantil. Ou talvez seu professor tenha dito isso na aula de física. Como é incrível olhar para o mundo pelos olhos de alguém que viveu há mais de 100 anos. Na verdade, tudo isso é mentira. Você vai ficar surpreso, mas a fotografia mais antiga do mundo mostra eventos que aconteceram antes mesmo do surgimento da humanidade, há mais de 13 bilhões de anos. Você acha que isso é invenção de um escritor de ficção científica? Na verdade, isso é pura verdade. E é por isso que é assim. No século XXI, tirar uma foto se tornou algo comum para nós. Ninguém mais gasta dinheiro com câmeras fotográficas extremamente caras. Para falar a verdade, muitos fotógrafos profissionais fazem fotos de qualidade e originais usando apenas um celular comum. A arte da fotografia há muito deixou de ser algo único. Já estamos cansados da quantidade incontável de bobagens na nossa galeria, sejam fotos borradas de encontros com amigos ou a trilionésima foto do filho recém-nascido. Admita, cada nova foto já não te impressiona mais. Mas será que é assim em todo lugar? Existem fotografias cujo valor é muito alto. Elas não são tiradas com celulares comuns, mas sim com equipamentos complexos e caros. Em 2016, o telescópio Hubble descobriu uma galáxia chamada GNZ11. Ela está a maior distância em comparação com outras galáxias que o ser humano pode ver.
O telescópio tirou uma foto que depois se tornou lendária. Enquanto isso, cientistas descobriram que a galáxia pode ser localizada indo em direção à constelação da Ursa Maior e possui o maior desvio para o vermelho. Você se lembra que o universo é capaz de se expandir? Isso significa que em nosso tempo vemos GNZ 11 como ela era há mais de 13 bilhões de anos. Para ser mais exato, 13 bilhões e 400 milhões de anos. Você já notou que por isso a foto da galáxia é considerada a mais antiga? Os eventos nela retratados não ocorrem no presente. Você pode argumentar que Joseph Nicéphore tirou uma foto da paisagem em Lagrange muito antes do que o telescópio Hubble fez. Claro, você estará absolutamente certo. No entanto, isso não muda a essência. Formalmente, tudo o que aconteceu com GNZ 11 na foto foi há muito tempo. Isso aconteceu antes de aparecer o primeiro desenho rupestre, e até mesmo antes de toda a humanidade em geral. Sim, o espaço e o tempo no cosmos adquirem formas surpreendentes. Acontece que GNZ 11 tem cerca de 13 bilhões e 400 milhões de anos. 13 bilhões e 800 milhões de anos atrás, o cosmos foi abalado pelo Big Bang, que resultou no surgimento do nosso universo. Quando GNZ 11 estava como na foto, o nosso universo tinha apenas 400 milhões de anos. Sabendo desse fato, o valor da imagem obtida aumenta várias vezes. Embora muitos aparelhos já tivessem sido lançados antes, Hubble se tornou um dos mais funcionais e era maior do que seus predecessores. Assim, ele já está em operação há mais de 30 anos. Hubble foi enviado para a órbita, e para muitos isso pode parecer uma decisão bastante inadequada. No entanto, há uma explicação para isso. Não podemos registrar do planeta Terra radiações como raios X e gama, porque elas são bloqueadas pela atmosfera. Por isso, o Hubble foi colocado na baixa órbita terrestre. Isso vai ajudar a observar o universo levando em conta essas radiações. Como resultado, a importância desse telescópio para a ciência mundial não pode ser superestimada. Mas como o próprio Hubble foi construído? Os cientistas desenvolveram esse modelo de telescópio para enxergar tanto a radiação ultravioleta quanto a infravermelha. Consequentemente, também foi gasto mais tempo em sua criação do que o inicialmente previsto. Isso sem falar do tempo. Os inventores excederam bastante o orçamento, planejando gastar 400 milhões de dólares, mas subiram para 6 bilhões. Isso sem incluir os cerca de 650 milhões fornecidos pela Sociedade Espacial Europeia. Para comparação, as receitas anuais dos países são em milhões. O que há de especial no Hubble, em que foi gasto um valor tão impressionante? A principal diferença do telescópio em relação às câmaras fotográficas comuns da Terra é que ele usa espelhos e não lentes. A ótica é muito importante. É exatamente esse sistema que ajuda a enxergar o espectro infravermelho e ultravioleta. Em 25 de abril de 1990, após muito esforço, o telescópio foi colocado em órbita, mas a comemoração da comunidade espacial durou pouco. A parte mais importante, o espelho, tinha problemas. O telescópio não conseguia focar direito, porque durante o polimento a forma das bordas ficou plana demais. Foram necessários 3 anos inteiros para resolver o problema. Só depois disso, Hubble começou a cumprir sua principal missão: tirar fotos do espaço sideral. Durante todo esse tempo, os cientistas receberam fotos únicas. Esse telescópio cobre grandes áreas, ao contrário de outros modelos, e detecta muitos tipos de radiação eletromagnética. Um fenômeno importante no funcionamento do telescópio é o chamado desvio para o vermelho. A essência desse processo é que o universo está constantemente se expandindo e, junto com ele, aumenta o comprimento da luz que o atravessa. Consequentemente, quando essas ondas chegam ao Hubble, elas são maiores do que eram originalmente. Então podemos concluir que a luz será mais avermelhada se o objeto estiver mais distante, certo? O desvio para o vermelho aumentará e a luz demorará mais para cruzar o cosmos. Foi assim que conseguimos a foto mais antiga do mundo. Você acha que é só isso? Não é a única coisa que os cientistas conseguiram descobrir. Ao estudarem mais a fundo, eles descobriram que, muito provavelmente, em breve surgiriam as primeiras estrelas em GNZ 11, as fontes de luz. Poderíamos nunca ter conseguido a imagem mais antiga, já que a galáxia quase ultrapassa os limites do que o Hubble pode enxergar. A chance de fracasso era grande, mas as circunstâncias foram favoráveis. O fato é que GNZ
11 estava a uma distância enorme do telescópio. Quando a luz viajava até ele, acabou atravessando outra galáxia. Ela funcionou como uma lente, aumentando muito a nitidez da imagem. Se isso não tivesse ocorrido, a luz não teria alcançado o telescópio e se dispersaria em várias direções. Espero que não achem que só existe a foto da GNZ-11 entre as imagens antigas. Em segundo lugar, em antiguidade, está a galáxia EGSI 8P7, cuja idade é apenas 200 milhões de anos menor que a da GNZ-11. Entre a geração mais jovem de galáxias está a A20 e 744, ICD-4, que no momento da foto tinha apenas cerca de 600 milhões de anos. Claro que não são só as galáxias. Os telescópios também tiram fotos de outros fenômenos no espaço. Assim, em 2009, o Observatório Orbital dos Estados Unidos da América, Itália e Reino Unido, SWIFT, que observa explosões de raios gama, detectou uma delas chamada GRB 090423. A idade da imagem obtida é de 13 bilhões e 35 milhões de anos. Como resultado dessas explosões, formam-se estrelas, e isso significa que elas podiam ser observadas até mesmo em universos recém-formados. E quantos outros fenômenos cósmicos surpreendentes os cientistas já registraram? O espaço é um lugar único, onde é possível mudar sua percepção do passado, do presente e do futuro. O que mais será descoberto nas galáxias infinitas, Sara? Quando você ouve essa palavra, com o que você a associa? Com calor insuportável, areias movediças, contos árabes, vastidões desertas e tempestades de areia mortais. Foi assim por muitos anos. Poderia ter sido diferente neste território? Na verdade, este enorme deserto não é tão simples quanto parece. Ele tem uma história fascinante, então temos muito para contar a vocês. O Saara guarda sob suas areias muitas coisas surpreendentes. Na primeira metade do século XX, os cientistas estudaram essa região e ficaram de queixo caído com o que viram lá. Eles descobriram esqueletos de baleias e de alguns outros habitantes do mar que desapareceram há muitos anos. Os pesquisadores não acreditaram no que viam e inicialmente acharam que era uma brincadeira de mau gosto. Depois, as razões desse fenômeno chocante foram esclarecidas. Na era Mesozoica, não existiam oceanos modernos. Naquela época, havia um chamado Tétis, que dividia as terras em duas partes chamadas Laurásia e Gondwana. Com o passar do tempo, devido ao movimento das placas litosféricas e às mudanças na posição dos continentes, restos de baleias foram trazidos para o território do atual Saara pelo oceano que recuou. Atualmente, essa região é chamada de Wadi al-Hitan. Traduzindo do árabe, como não é difícil de adivinhar, significa Vale das Baleias. Mas isso não é tudo. Pesquisas revelaram que, antigamente, as baleias tinham aparência diferente. Seus ancestrais, os basilossauros, tinham membros e dentes afiados de predadores. No entanto, mover-se com esses membros era impossível para eles, pois, em comparação com o tamanho da baleia pré-histórica, 21 metros, os membros eram muito pequenos. O Saara virou cemitério tanto de baleias quanto de dinossauros. No deserto foi descoberto um dinossauro cujas dimensões são as maiores do mundo. Ele morreu há cerca de 100 milhões de anos. O Paralititan stromeri era um dinossauro herbívoro de dimensões impressionantes, com cerca de 30 metros de comprimento e quase 60 toneladas. Mais tarde, os cientistas encontraram outros tipos de dinossauros. Esse fato levantou muitas perguntas. Sobre os dinossauros que habitavam o continente africano nos últimos anos do período Cretáceo, havia informações muito limitadas. Um fato se mostrou notável. Os restos do Mansurosaurus encontrados na África eram muito parecidos com os restos de dinossauros encontrados na Europa. Surge a conclusão de que o Mansurosaurus chegou à África vindo do continente europeu. Mas será que isso realmente poderia ter acontecido? Antes disso, pesquisas mostraram que os dinossauros não eram adaptados para migrações a distâncias tão longas, ainda mais porque os continentes já estavam separados naquela época. Isso significava que agora era preciso olhar para a vida desses animais de outra perspectiva. O esqueleto do Mansurosauro é realmente único. Ao estudá-lo, podemos aprender muito sobre o mundo animal daquela época. Isso não é tudo o que queremos contar para vocês. Para descobrir mais um fato surpreendente, vamos até a Mauritânia. É lá que fica a chamada estrutura de Richa, ou, em outras palavras, o olho do Saara.
Essa formação geológica se assemelha a uma cratera e lembra algo que vemos na superfície da Lua. Essa formação tem anéis com 50 quilômetros de diâmetro. O olho do Saara é muito visível até mesmo do espaço, por isso foi um ponto de referência para os astronautas por muito tempo. Essa formação foi descoberta em 1965 pela nave americana Gemini 4, quando o mundo conheceu a estrutura de Richat. Esse objeto chamou a atenção dos cientistas principalmente porque ninguém ainda descobriu as razões pelas quais ele se formou. Talvez seja apenas uma marca deixada pela queda de um meteorito, mas não há nenhum sinal de impacto em lugar algum. Talvez tenha havido um vulcão nesse local, mas os cientistas não encontraram rochas características lá. Pessoas que não são ligadas à ciência acreditam que seres extraterrestres certamente estiveram lá ou que a lendária Atlântida prosperou naquele lugar. Seja como for, a versão mais provável atualmente é que o objeto foi destruído pela erosão. No entanto, nem todos concordam com essa hipótese. A questão é que os anéis da estrutura de Richat têm uma forma muito regular, o que não é característico da ação destrutiva da erosão. Seja qual for a verdadeira origem dessa formação, ela é considerada realmente uma das mais incomuns de todo o mundo. Talvez ela nunca revele seu segredo à humanidade. Você está impressionado, mas isso não é tudo. E se eu lhe disser que, onde hoje se estende o Saara, há apenas 6.000 anos atrás havia colinas e encostas verdes sem fim? Lá viviam pessoas que criavam gado e construíam vilarejos inteiros. E eles também não reclamavam do sol escaldante o tempo todo. As condições climáticas eram muito confortáveis, chovia constantemente. Entre as paisagens floridas corria o antigo rio Tamanrasset, que desaguava no Oceano Atlântico e tinha uma enorme quantidade de afluentes. Os cientistas calcularam seu comprimento aproximado. O Tamanrasset teria cerca de 500 quilômetros. Como descobriram sobre a existência dela? 6 anos atrás, em 2015, um satélite sobrevoou o continente africano e tirou fotos do relevo que lembravam um rio seco. Os cientistas concluíram isso com base no formato das bordas desse objeto. Todos nós ainda lembramos das aulas de geografia do Lago Chad, que se destacava bastante no mapa da África. Na verdade, ele tinha um ancestral, o Lago Mega Chad ou Paleo Chad. Seu tamanho era maior do que o do Mar Cáspio e era de aproximadamente 390.000 km². Isso significa que se o Lago Mega Chad não tivesse se transformado apenas em Chad, ele seria o maior do mundo. Nas fotos tiradas pelos satélites da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, é possível ver claramente os contornos preservados do que um dia foi um lago majestoso. Esses são vestígios de um passado incomum do continente que dificilmente voltará a existir. Mas por que tudo mudou de forma tão radical? Por que essa região de repente começou a sofrer com a seca e se transformou em um deserto infinito e severo? Até agora, não há uma resposta exata para essa pergunta. A comunidade científica apresenta versões completamente diferentes sobre o que aconteceu. Segundo uma dessas versões, o problema todo é o eixo da Terra. Cientistas coletaram poeira sedimentada no oeste do continente e fizeram várias pesquisas. Surgiu a hipótese de que no norte da África o clima muda de úmido para seco conforme a inclinação do eixo da Terra, ocorrendo a cada 20.000 anos. Isso acontece porque a luz solar se distribui de forma diferente devido à inclinação do eixo. Quanto menos luz incide, mais áreas áridas existem, e vice-versa. Com base nisso, pode-se concluir que em algum momento o clima no Saara mudará drasticamente novamente e haverá muito mais precipitação. Outra teoria foi proposta pelo cientista David Reid. Ele acredita que a seca no Saara foi causada pela criação de animais domésticos. O gado pastava em grandes áreas, consumindo quase toda a vegetação e pisoteando o restante com os cascos. Dessa forma, o solo perdeu sua barreira natural, que antes refletia menos luz solar. Como não havia mais vegetação, quase toda a energia solar deixava de ser absorvida e era direcionada para a atmosfera. A atmosfera aquecia, resultando em uma diminuição acentuada na quantidade de chuvas. Assim começou a seca e o desaparecimento das paisagens únicas. Todas as plantas desapareceram e o Saara se tornou como conhecemos hoje. Não devemos colocar toda a culpa nos animais. Mas foram eles que iniciaram o processo de transformação de uma região florescente em um deserto inóspito.
Nem todos concordaram com essa hipótese. Em 2018 surgiu uma versão diametralmente oposta. Alguns cientistas acreditam que, se não fosse pela criação de cabras, vacas e ovelhas, a seca teria ocorrido cerca de 500 anos antes. Pesquisas indicam que os habitantes da região moviam periodicamente o gado, o que prolongou a vida da vegetação verde. É difícil imaginar o que mais pode ser descoberto sob as areias movediças do Saara. Talvez sejam espécies de animais ainda desconhecidas, ou talvez assentamentos antigos inteiros. Satélites registram regularmente algo incomum no território da África. Todas as descobertas mostram quão fascinante é a história do continente mais quente do planeta. Houve um tempo em que havia vastos campos verdes onde as pessoas pastoreavam gado, praticavam agricultura e construíam cidades inteiras. Hoje, as condições de vida no Saara são realmente infernais. Você pode ficar preso em areias movediças ou procurar um lugar para se proteger de uma tempestade de areia. O que você acha? Será que no futuro vamos descobrir mais sobre o passado misterioso do Saara? Pense que você mesmo pode ajudar o mundo a descobrir algo novo, algo que a humanidade ainda não explorou. Algo que pode virar completamente de cabeça para baixo todas as ideias que temos sobre a vida. Você pode ajudar a chegar um passo mais perto de uma descoberta sensacional com apenas um clique no botão de curtir. Graças a isso, cada vez mais pessoas poderão assistir a este vídeo e nos contar suas suposições sobre esse tema misterioso e incrivelmente interessante. Cada pessoa que se importa pode, assim, dar sua contribuição para o desenvolvimento da ciência. E nós, por nossa vez, vamos nos esforçar para trazer ainda mais conteúdo educativo desse tipo para vocês. E se quiserem que o próximo vídeo saia logo depois que assistirem, então vamos juntar 20.000 polegares eletrónicos para cima neste vídeo. E eu imediatamente lanço um novo episódio de Tirar o Fôlego,